E então, seguimos? O que nós estávamos falando? Estávamos falando de audiência. Audiência é um dia importante, precisa estar concentrado, precisa estar preparado para conciliação, para mediação, levar proposta, ser articulado, falar bem. Audiência de instrução e julgamento, conhecer as testemunhas, saber exatamente se elas têm conhecimento daquilo que está sendo tratado no processo. Vai pedir depoimento pessoal do meu cliente? Opa, peraí. Vai ouvir o meu cliente? Vou ter que preparar o meu cliente para o depoimento pessoal dele. Colegas, os nossos clientes às vezes esquecem de tudo e nós podemos esquecer? Diz para mim. Quem é que é o chefe? E outra coisa, é você que conduz a audiência, viu? Você, jovem advogado que está aqui comigo, você, advogado contemporâneo a mim aqui, né, que já tenho quase 30 anos de advocacia, nós precisamos pensar como é que nós vamos conduzir essa audiência. Vamos estar organizados, com as perguntas prontas, algumas peças do processo, se for o caso tenha ali uma discussão, a relação dos bens a serem partilhados, algum documento importante que, caso seja necessário, seja organizado na audiência. Tudo bem? Eu sei que tem advogado que não leva um papel na audiência. Eu sei disso e já vi. Não é? Faz pergunta, faz questionamento, faz contradita. Eu estou nessa fase? Não. Então eu vou levar toda a papelada lá, as perguntas, tá bom? Parabéns para quem não precisa levar. Eu preciso. Audiência de justificação prévia é quando o magistrado vai conceder uma tutela de urgência no início da lide, ele está com dúvida ainda, então ele determina que seja prestada prova oral pelo autor, pelo requerente. Na audiência de justificação prévia, a prova a ser produzida é pelo requerente. Precisa lembrar disso, tudo bem? Nós temos que pensar muito bem o processo, a ação judicial, a elaboração, a juntada de documentos, vai ter contestação, vai ter réplica e daí vai chegar na fase das audiências. Ou a audiência inicial, quando se é distribuída a ação, a audiência é um dia importante. Você, advogado familiarista, civilista, precisa estar muito bem preparado para essas audiências. Abre o olho, tudo bem? Seguimos? Vamos lá. A petição inicial que nós elaboramos, ela pode ter requerimento de tutelas, não é aí que está. Então eu preciso saber. Eu fico extremamente chateado, bravo não. Talvez triste, porque com 10 anos de Código de Processo Civil, alguns advogados ainda não sabem o que é a tutela de urgência e o que é a tutela da evidência. Então nessa aula aqui, né, nesse nosso bate-papo, isso precisa ficar muito claro. Não é? Precisa ficar muito claro, tem que ficar claro. Então, quando eu pensar em tutela de urgência, lá do artigo 300, é cautelar, é de natureza cautelar. O juiz quer proteger direito, preservar, assegurar direito, por isso que ele concede uma liminar. Busca apreensão, separação de corpos, sequestro de bens, arresto, fornecimento de medicamento, por exemplo, numa outra situação que não seja ação de família, uma liminar para evitar um prejuízo para a parte, isso é proteger, não é? Por isso que no requisito do artigo 300 tem lá a probabilidade e o perigo de risco, que é o fumus boniuris e o periculum in mora. Então pensa nisso. Quando você pensar, eu preciso requerer uma tutela de urgência, você está querendo proteger direito da parte. Precisa saber, gente. Agora eu vou mudar aqui. E a tutela da evidência? É outra coisa. Tutela da evidência é outro arroz com feijão. Porque na tutela da evidência, o seu objetivo nada mais é do que antecipar mérito. Aquela situação que só viria lá na sentença do juiz, não é? Lá adiante, o juiz pode te conceder agora. Pode antecipar mérito. Aquilo que viria só lá na sentença, o juiz pode antecipar para já. Essa é a tutela da evidência. Tá, mas para eu conseguir uma tutela da evidência, o que eu tenho que apresentar para o juiz? A tutela da evidência, você apresenta para o juiz que você tem uma prova documental muito forte, uma prova documental muito robusta, que dificilmente a parte contrária vai conseguir impugnar. E nós vamos dar alguns exemplos aqui para vocês daqui a pouquinho. Mas desde já eu preciso enxergar isso, ter essa noção
de que a tutela da evidência sugere uma antecipação de mérito e a tutela de urgência sugere proteger direito da parte, assegurar direito da parte, preservar direito da parte. Essa é de natureza cautelar. A tutela da evidência, não. O documento que eu tenho, o meu direito é evidente, é claro, é inequívoco. O direito que eu tenho aqui, dificilmente a parte contrária vai conseguir impugnar. Por isso que eu quero uma antecipação de mérito. Guardem isso. Vamos seguir, porque agora nós vamos para os casos concretos. Primeiro, tutela de urgência. Olha só, arresto, alimentos, sequestro, busca e apreensão, separação de corpos, discussão sobre guarda. Eu quero que vocês enxerguem nesses exemplos aqui situações de perigo, de risco, de proteger direito da parte, de assegurar. Por isso que eu estou tratando aqui de exemplos como tutela de urgência. Nós começamos o cumprimento de sentença de alimentos. O bonitão está vendendo bens, dilapidando patrimônio. O cumprimento de sentença não pago sugere o quê? Penhora. Então, como forma de preservar e assegurar, como o processo é demorado, liminarmente, como tutela de urgência, eu vou requerer o arresto dos bens do devedor, já que o arresto ele será convertido em penhora. Alimentos, poxa, aqui ficou simples, né? Por que que tem que fixar alimentos? Senão vai morrer de fome, passar necessidade. Está comprovado que é parente? Está comprovado que tem vínculo? Existe um documento que prova esse vínculo? Então tem direito a alimentos. Tutela de urgência? Tutela de urgência. Você vai requerer como? Liminarmente. Né, que o magistrado conceda uma tutela de urgência com base nos requisitos do artigo 300. Sequestro. O que eu tenho feito bastante? Nas ações de divórcio aqui do meu escritório, onde o casal tem dinheiro, tem dinheiro, nas ações de divórcio aqui do meu escritório, onde o casal tem dinheiro, eu requeiro o sequestro ou arrolamento dos valores que tem depositado lá na conta. Sabe por quê? Ou será que é só no meu escritório que quando começa um processo de divórcio o dinheiro some? É só no meu que acontece isso, no meu escritório? Não, né? Então precisa pensar. O juiz, preservando a entrega, a partilha futura das somas em dinheiro, em aplicação financeira, poupança, o que o casal tiver, ele faz o sequestro ou arrolamento, deixando claro o valor que tem lá. Não é que não vai poder usar o dinheiro, vai poder usar, mas para manter gastos e não, de repente, aqueles 200 mil vira R$ 1.500. Nossa, desapareceu. Vocês estão entendendo? Então vamos lá, ação de divórcio cumulado com partilha, guarda, alimentos, convivência e sequestro de bens com tutela de urgência. Sequestrar o quê? Sequestrar os valores que tem lá em conta corrente, ou aplicação financeira, ou conta poupança. Eu não sei qual é o tipo de investimento que o teu cliente tem. Lembra disso. Ederaldo, sequestro, por quê? Porque ao final do processo será entregue. O arresto adiante será convertido em penhora. O sequestro adiante será entregue, será partilhado. Tudo bem? Existe um objeto do litígio no sequestro. E o objeto do litígio é esse dinheiro que está lá na conta. Por isso que nós utilizamos o termo sequestro. Busca e apreensão de menores, a guarda do Juninho é da mãe, domingo o pai pega o Juninho, não devolve o Juninho, e daí? Busca e apreensão do menor, né? Quem tem a curatela do vô sou eu, a minha irmã pega o vô e leva, não devolve o vô, acha que ela cuida melhor do que eu do vô, mas quem é o curador? Mudando o exemplo, quem é o tutor lá das crianças? Sou eu. Se algum amigo meu leva ou parente, mas espera aí, posso requerer a busca e apreensão dessas pessoas? Sim. Qual é o documento que me dá a probabilidade do meu direito lá que o artigo 300 pede? O documento da guarda, o documento da curatela, o documento da tutela.
Qual é o perigo ou risco se o magistrado não conceder a liminar? A responsabilidade é minha. Esse curatelado não levou medicação, o Juninho e as crianças estão faltando da escola, a responsabilidade é minha. Eu quero que o juiz me conceda uma tutela de urgência. A separação de corpos, está claro, né? Afastamento do lar por conta de agressão, briga, já tem boletim de ocorrência. Eu posso até pensar em primeiro resolver a questão da separação de corpos, como uma tutela de urgência em caráter antecedente, e depois, no prazo de até 30 dias, iniciar um procedimento, né, um principal, onde eu vou requerer divórcio. Aí eu vou ter que analisar os artigos 305 e 308 para requerer esse tipo de tutela de urgência, onde primeiro eu peço a liminar de separação de corpos, que é a tutela de urgência em caráter antecedente, e depois, obviamente, eu tenho ali a possibilidade de protocolar o pedido principal no prazo de 30 dias, onde eu requeiro daí o divórcio, a guarda, os alimentos, e daí segue o jogo. Ação de guarda, ação de modificação de guarda. Eu tenho uma prova aqui de maus tratos, eu quero trazer aqui para o meu cliente a guarda dessas filhas, ok? Que estão sendo maltratadas, ameaçadas, estão correndo risco na guarda que tem com a mãe quando do divórcio. Eu posso requerer uma tutela de urgência, com base no artigo 300, apresentar uma documentação necessária. É isso que eu tenho que pensar, gente, ok? É pôr a faca no dente e correr. Olha o artigo 300 aqui. Tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem o quê? Probabilidade e perigo, que é o fumus boniuris e o periculum in mora. A minha sugestão na nossa aula de hoje é que quando vocês forem elaborar uma petição inicial onde vai requerer tutela, que no corpo da inicial vocês coloquem lá um subtópico da probabilidade do direito e coloca lá onde está a probabilidade. Depois você coloca do perigo, o risco ou resultado e coloca lá qual é o perigo, qual é o risco. Lembrem-se disso. Ah, mas o pessoal no fórum não me concedeu liminar, mas como que você explicou aqui que tem probabilidade e perigo? Ou você só citou o artigo 300? Hoje nós precisamos desenhar, desenhe. Desenha lá onde está um, onde está outro, ok? Desenha, faça lá, sem pressa. Quais documentos? Dá um print no documento lá e coloca no corpo da petição lá o documento que te dá a probabilidade. Ou um trecho dele, já para chamar a atenção do magistrado, chamar a atenção do Ministério Público, caso tenha menor de idade envolvido. É isso que eu preciso provocar vocês aqui. Tá ok? Seguimos então. O meu sonho de consumo é conseguir a tutela de urgência comprovando a presença dos requisitos do artigo 300. Tudo bem? Seguimos. Tutela de urgência, ficou tranquilo? E aí? Tutela de urgência? Conseguiu? Tutela de urgência? Risco, perigo, fumus boniuris, periculum in mora. Situação de risco. Eu preciso proteger, preservar, assegurar o direito do meu cliente. Nas suas ações de família sempre vai rolar, olha lá, hein? Sempre vai ter alguma discussão sobre liminares. E você, advogado familiarista, você, advogado civilista, tem que saber como requerer esse tipo de tutela, ok? Seguimos então. E a tutela da evidência, hein? Olha ela aí, ó. Tutela da evidência. Evidência. O que é evidente para você? Algo claro, concreto, que não precisa provar muito, algo inconteste, algo inequívoco, algo verdadeiro. Evidente, não é isso? Ah, isso aqui está evidente, gente. O que é evidente? Por isso que no divórcio liminar, o direito é potestativo e para divorciar-se basta estar casado. Então eu apresento a certidão, acabou. É tutela da evidência. O reconhecimento de paternidade, quando você, antes de ir para o fórum, conseguiu fazer o exame de DNA com o pai da criança ou do maior de idade, você já vai requerer o quê? Tutela da evidência. Você já tem um DNA positivo, só que daí a pessoa não quis registrar. Você distribui a ação com o DNA feito e requerendo o quê? A antecipação de mérito. Tutela da evidência, eu estou antecipando o mérito, eu não estou querendo proteger ninguém.
é antecipar mérito. O meu direito é tão forte, é tão evidente que eu quero antecipar mérito. Eu quero antecipar mérito no divórcio liminar, eu quero antecipar mérito na paternidade, situações de modificação de guarda que há anos eu tenho uma guarda de fato comprovada, eu quero antecipar mérito na obrigação de fazer entrega de coisa no direito de família, caso surja, você tem uma prova documental forte, suficiente, evidente, clara, inconteste, é tutela da evidência. Eu tenho um acórdão aqui nos meus estudos, que às vezes eu levo para as aulas, de uma exoneração de alimentos com requerimento de tutela da evidência. E sabe por quê? A moça tinha 34 anos, casada e já estava no mercado de trabalho há bastante tempo. E o pai pagando pensão. Até que o dia o pai falou, não vou mais pagar pensão. O que o advogado dele fez? Ação de exoneração de alimentos com pedido de tutela da evidência. Olha a prova documental que ele tem, prova da maioridade, prova do casamento e prova que a filha já estava no mercado de trabalho. Por que eu vou esperar o processo terminar? Eu já quero antecipar mérito. Guarde isso. Você que advoga na área do direito empresarial, na área contratual, nas ações previdenciárias, nas ações trabalhistas. Você que faz trabalhista. Você pode perfeitamente, dentro de um caso concreto, requerer uma antecipação de mérito, requerer uma tutela da evidência. Eu encontrei com um aluno meu, não é, no shopping, ele brincou comigo, professor, eu fiz um requerimento da tutela da evidência, eu só faço trabalhista. E daí eu perguntei, né, já que eu sou um fofoqueiro, eu falei, mas o que aconteceu? Ele mandaram embora a minha cliente, ela estava grávida. E daí? Ele pediu a reintegração dela com a tutela da evidência. E qual o documento, mais ou menos, que ele apresentou lá para que fosse concedida a liminar pela juíza lá da vara do trabalho? Ele apresentou o documento de gravidez. Então, ela foi reintegrada com base numa liminar de tutela da evidência. Então, faça esse estudo. Quando é tutela de urgência e quando é tutela da evidência. Não é a mesma coisa, gente, por favor. Ah, tutela é tudo igual. Não é. Uma coisa é você proteger aquela natureza cautelar, assegurar. Outra coisa é essa antecipação de mérito. E nós temos que saber isso. Olha aqui o artigo da tutela da evidência, aqui, ó, é o 311. Tutela da evidência será concedida independente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado. Está aqui, ó. Então, independe de perigo. O que vale é a prova documental. E olha só interessante aqui o inciso, né? A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Aí que está, prova documental, prova inequívoca. Se porventura você estudou na faculdade ou já era advogado no Código Antigo, lá tinha lá aquela tutela antecipada do 273 que falava em prova inequívoca e verossimilhança das alegações. É a tutela da evidência. Tutela da evidência, eu tenho uma prova inequívoca, a verdade, a verossimilhança nas minhas alegações. Então é diferente. Então essa diferenciação, desculpa, você precisa saber quando é uma coisa e quando é outra. Nós não podemos contemplar de forma alguma algum tipo de discussão, ok? Sem saber se eu quero proteger, assegurar e preservar ou se a minha pretensão é justamente no sentido de antecipar mérito, que é a tutela da evidência. Então, aquilo que eu falo muito nas minhas aulas, você que está acostumado comigo já, capricha na entrevista. Dificilmente nós vamos iniciar uma ação de família, que é o tema aqui da nossa aula, sem requerer uma tutela para o juiz, uma liminar. A tutela provisória vai ser de urgência ou da evidência? Qual é o caso concreto que você tem aí? Portanto, capricha na entrevista. Converse com o teu cliente. Saiba exatamente o que está acontecendo. Tudo bem? Tem mais coisa, hein?
Até daqui a pouco, nos vemos na próxima aula.